Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa live promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Agradeço a presença de todos e começo naturalmente me apresentando aos ouvintes. Meu nome é Bruno César Gonçalves da Silva, eu sou advogado criminalista, mestre em Direito Processual Penal e professor da disciplina, e desde o início deste ano 2020, consultor em matéria penal da FIENG. Cumprimento, nesta ocasião, o nosso presidente, Flávio Roscoe, e o nosso assessor jurídico, Dr. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, de quem partiu a ideia de realizarmos uma live abordando o tema das infrações penais tributárias, os crimes tributários e o nível de responsabilização penal a que os empresários estariam, ainda que apenas em tese, sujeitos em face do eventual inadimplemento de algum tributo. É um tema atual, né? A necessidade de abordá-lo decorreu da interlocução com o Dr. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, e desta forma eu pretendo abordar inicialmente alguns lineamentos gerais sobre as infrações penais tributárias, para que a gente tenha uma mínima noção que nos permita distinguir uma infração administrativo-fiscal, uma infração administrativo-tributária, de uma infração penal, de uma infração criminal, e no momento seguinte, no momento posterior, possamos abrir para perguntas, dúvidas que os senhores têm, ocasião em que poderemos aprofundar ou verticalizar em algum aspecto, algum ponto que os senhores e as senhoras entendam mais relevantes, mais urgentes, que suscitam dúvida ou que suscitem curiosidades. Pois bem, quando falamos de infrações penais tributárias, nos referimos à Lei 8.137. Nós vamos ter também infrações previdenciárias, vamos ter outras infrações de conotação penal econômica em legislações esparsas, como os crimes financeiros, ou mesmo no próprio Código Penal, onde estão algumas modalidades de infrações penais previdenciárias, mas o que diz respeito a crimes tributários, a lei que eu mencionei é efetivamente o carro-chefe, né, onde nós temos ali no artigo 1º as principais modalidades de crime tributário, que envolve a supressão ou redução de tributo, e também uma disciplina prevista no artigo 2º, que vai na esteira do que se tem disciplinado, positivado no artigo 1º da Lei 8.137. Bem, um primeiro aspecto que é relevante destacar, que nós pontuamos muito ao explicar esta matéria, seja para um estudante nos bancos escolares, seja para uma pessoa que busca orientação jurídica no âmbito de uma consultoria ou mesmo de uma atuação contenciosa, são os lineamentos gerais que distinguem a mera infração administrativa da infração penal. Por que isso? Porque o direito penal ele vai ter uma atuação subsidiária, né? À medida em que as normas administrativas fiscais não forem suficientes para coibir ou mesmo sancionar lesões ao fisco, entra em cena o direito penal, ou seja, só algumas ações mais contundentes voltadas a atentar contra a ordem tributária que efetivamente receberão a característica de crime. E o que nós temos na Lei 8.137 que dá esta conotação de crime, distinguindo da infração tributária? A rigor, as formas mais contundentes são aquelas que têm como meio para a prática da conduta, meio para a redução ou supressão do tributo, a prática de fraudes de várias espécies ou a prática de falsos, sejam falsos materiais, sejam falsos ideológicos. Para compreendermos através de exemplos que extraímos da própria norma penal,
nós temos as hipóteses em que, para reduzir ou suprimir um tributo, se omite informação ou se presta declaração falsa às autoridades fazendárias, se frauda a fiscalização através de falsos ideológicos, inserindo informações inverídicas ou inexatas em documentos fiscais, falsifica ou adultera também documentos fiscais, ou elabora e utiliza de documentos que têm conteúdo ideológico falso, ou mesmo sendo eles materialmente falsos. Ou seja, nós temos no artigo 1º da Lei 8.137 condutas extremamente contundentes. Veja que aqui não se criminaliza o mero inadimplemento de um tributo. O mero inadimplemento é um problema administrativo fiscal, que nessa esfera será trabalhada, podendo naturalmente chegar à esfera judicial, mas ainda assim no âmbito cível, tratando-se de execução. Para nós sairmos da infração administrativo-tributária e chegarmos às raias de uma infração penal, é necessário que se agregue alguns outros elementos, principalmente as fraudes ou os falsos ideológicos ou materiais. Pois bem, este aspecto geral, esta noção geral, nos permite chegar a um outro ponto, que é o ponto que intitula a nossa live, que é a responsabilidade penal do empresário ante o não pagamento dos tributos. Naturalmente, o não pagamento de um tributo, num primeiro momento, não enseja responsabilização penal. Não é da natureza do direito penal servir de mero instrumento coercitivo para que o Estado possa exercer sua função arrecadatória. Seria muito pouco honroso para o direito penal ser reduzido a isto. Como que nós vamos trabalhar com a responsabilização decorrente, então, do não pagamento de um tributo? O primeiro elemento que analisamos é este que eu coloquei, do ponto de vista do direito penal material, que é se a conduta praticada pelo agente, pelo empresário, no caso, ela está permeada por uma fraude ou por emprego de falso. Esta é a primeira pergunta que se faz para verificar a incidência da norma penal ao caso. Porque se nós não temos isso, em princípio, estamos fora do âmbito penal. Nós não teríamos que, com ele, nos preocupar. Ou seja, fixe-se esta noção. O inadimplemento de um tributo não necessariamente significa crime de sonegação fiscal. A esfera penal ela é distinta da esfera tributária. E se estivermos no âmbito de incidência da norma penal, qual alcance esta norma pode ter? Até que ponto o empresário, o gestor está exposto? Todas as pessoas que figuram no contrato social de uma sociedade empresária estariam sujeitas à responsabilização penal na hipótese de determinada empresa faltar com recolhimento de tributo e constatar-se alguma inexatidão que em tese caracterize falso ideológico na sua escrituração? Todos estariam sujeitos? Bem, primeiro aspecto, lá na esfera administrativo-fiscal, a responsabilidade objetiva, A empresa responderá por esta infração administrativo-fiscal e podendo chegar às raias da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica para alcançar até pessoas físicas, mas isso não ocorre no penal. No penal, a responsabilidade ela nunca é objetiva, ela é sempre subjetiva. Ou seja, se nós temos uma sociedade empresária com várias pessoas figurando no contrato social e apenas uma ou algumas destas constando como efetivamente administradoras ou dirigentes dessa sociedade, e mais o que constando formalmente, sendo estas pessoas quem de fato exercem a direção ou a gestão, nós já temos de plano que restringir a apuração da responsabilidade penal às pessoas que efetivamente praticam atos de gestão, atos de direção dentro
daquela empresa. Dando um exemplo simples, né, um auto-exemplo, né, posso tomar a situação do meu escritório de advocacia. Né, tenho 2 sócios aos quais eu cumprimento, o doutor Alexandre Monteiro e o doutor Ulisses Dali, né, meus braços direito e esquerdo dentro do escritório. Somos uma sociedade e eu sou o gestor do ponto de vista das responsabilidades civis, fiscais, trabalhistas, administrativas. Eu sou o gestor. Eu respondo pelo escritório, eu assino pelo escritório e eles não. Acaso, eventualmente, o escritório tenha praticado uma redução ou supressão de tributo mediante uma fraude ou um falso, e instaure-se uma persecução penal para apurar estes fatos, ao filtrar qual das pessoas que figuram naquele contrato social deverão responder, naturalmente, os 2 estariam fora. Ou seja, apesar de constarem no contrato social como sócios, lá não constam como representantes legais, como gestores para os demais fins de direito, e tampouco exercem de fato a gestão administrativa, financeira, contábil do escritório. Exemplo simples, mas quanto mais simples, mais fácil de se entender o exemplo. E daí nós podemos estender para situações mais complexas, estruturas organizacionais de sociedades empresárias mais amplas. Né? E temos situações, neste contexto mais amplo, justamente de sociedades que têm uma estrutura muito grande, né? Dividida de presidentes, diretorias, subdiretorias, gerências, subgerências, e que não necessariamente tudo passa ou tudo chega ao conhecimento de todos. E a questão do conhecimento é fundamental em matéria penal, porque os crimes tributários são crimes dolosos. E o conhecimento é fundamental porque configura-se como elemento da própria noção de dolo. Sem conhecimento não se fala em dolo. Né? Então nós temos situações onde há, até por parte dos órgãos da persecução penal, um abuso nesta persecução. Situação concreta, né, de determinada empresa que eu assisti e ainda assisto, né, houve uma persecução penal para apurar suposto delito tributário. E desta persecução, desta apuração inicial, dessa investigação inicial, resultaram o oferecimento de 2 denúncias em comarcas distintas, porque determinados supostos fatos teriam se dado numa localidade, onde essa empresa tinha uma sede, e os outros supostos fatos em outra localidade. Em ambas as denúncias, o presidente dessa empresa foi também denunciado juntamente com o diretor da área específica responsável por essa gestão fiscal e o seu assessor imediato, quem efetivamente executava os atos. E a questão era, este presidente tinha conhecimento do que, segundo o Ministério Público, teria se passado? É muito interessante que em uma destas comarcas, o juiz de plano rejeitou a denúncia em relação ao presidente, justamente sob o argumento de que a responsabilidade penal não é objetiva. E o fato dele ser o presidente de uma grande, enorme empresa não permitia pressupor que ele é onisciente em relação a tudo que se passava e não havia elementos mínimos ali na investigação que demonstrava isso. Então já se filtrou naquele momento a imputação mesmo, restringindo a persecução às pessoas que diretamente lidavam com aquilo, e no curso da ação penal discutimos ali se aquelas ações caracterizavam ou não supressão ou redução de tributo, se aquelas ações caracterizavam ou não fraude ou falso, e efetivamente, felizmente, constatou-se que não. Já na outra comarca, a denúncia fora recebida, ou seja, o magistrado, ao analisar a acusação formulada pelo Ministério Público, entendeu que não era o caso de se filtrar ninguém. E, ao final, acabou absolvendo pelo mesmo fundamento que na outra comarca, de plano já se havia rejeitado a denúncia, rejeitado
o início de uma ação penal. Ou seja, quando falamos assim do âmbito de responsabilização a que o empresário está sujeito, nós temos que voltar os olhos à ação concreta que se analisa, se ela está permeada por esses elementos que caracterizam fraude ou falso, e, por outro lado, analisar dentro da estrutura organizacional daquela sociedade empresária quem efetivamente exerce atos de gestão. Não apenas quem consta no contrato social como tal, mas quem efetivamente toma essas decisões, né? Porque nós não podemos pressupor participação de todo quanto é integrante do contrato social, pura e simplesmente. Não estamos na esfera de uma responsabilidade objetiva, mas sim subjetiva. E assim eu trago uma questão que é muito interessante, que chegou ao conhecimento de muitas pessoas, ainda que de forma fragmentar, ainda que de forma um pouco incompleta, em razão de debates que ocorreram junto ao Supremo Tribunal Federal à época do caso Mensalão e mais recentemente em razão de algumas decisões proferidas no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba, que é a questão da cegueira deliberada, né? Quando a pessoa, o gestor, o membro de uma sociedade empresária, isso é a teoria, né? Deliberadamente opta por não tomar conhecimento dos fatos que ali se passa. Se esta cegueira deliberada, se essa cegueira intencional ensejaria responsabilidade. Bem, vamos abordar isso, que é um tema teórico dos mais intrincados, né? Apenas com 2 exemplos simples, porque o objetivo aqui é abordar ou dar uma noção mais palpável, sem muito aprofundamento. Vejam o seguinte, exemplo. Gestor financeiro de uma empresa, e aqui na verdade eu lhes faço uma pergunta. O gestor financeiro de uma empresa atua com dolo de sonegação fiscal se desconhece a suposta fraude na apuração de créditos, de ICMS, por exemplo, por não supervisionar a apuração das obrigações fiscais pelo seu gerente de contabilidade? A pergunta é, o gestor financeiro de uma instituição, seja ele integrante do quadro societário ou não, desconhece uma suposta fraude levada a termo pelo gerente de contabilidade, e ele desconhece porque não supervisionou. Há aqueles que de forma assodada vêm dizer que seria uma hipótese de cegueira deliberada e que ela bastaria para caracterizar dolo e, portanto, responsabilização criminal. Eles estariam admitindo dolo sem conhecimento, né? E aqui eu sou obrigado a, ainda que encurtando o debate, explicar para os senhores que isso não é possível. Ainda que tenha faltado ali um dever de supervisão, não tendo o conhecimento de algo que em tese caracterizava fraude, não se pode responsabilizar como se conhecedor daquela suposta fraude fosse. No mesmo exemplo, nós poderíamos chegar a uma conclusão distinta se esse gestor financeiro tivesse sido alertado por um subgerente ou alguém da gerência de contabilidade de que, embora o faturamento da empresa não tivesse sofrido alteração alguma, as obrigações tributárias estavam sofrendo uma redução em razão da atuação deste gerente, ou seja, continua com faturamento, em tese o recolhimento vai permanecer o mesmo. Mas eu vejo uma redução desses valores a serem recolhidos a partir de algumas atuações, manobras de um gestor responsável por essa parte contábil fiscal e um gestor que, digamos, dá práticas pouco ortodoxas. E aí
este gerente financeiro, mesmo sendo alertado por um outro dessa discrepância entre faturamento e recolhimento, não atua, não age, não fiscaliza, não verifica. Nessa hipótese, a gente já pode verificar que há um liame subjetivo acerca do conhecimento de um fato, em tese fraudulento, que poderia justificar, ao menos, o início da persecução penal a título de um dolo eventual ao algo ou algo dessa natureza. Bem, pontuando que aqui falei, abordamos ali as noções gerais deste artigo 1º, que trata da supressão da redução, fixamos que o elemento fraude ou falso é o essencial, fixamos que no âmbito penal a responsabilidade ela é sempre subjetiva, ou seja, não basta que a pessoa figure no contrato social, ou ainda que ela conste no contrato social como co-administrador, o que vai nos importar é quem de fato exerce os atos de direção, de administração, justamente para afastarmos isto. E também, para não dizer que não falei de flores, abordamos, ainda que en passant, o tema da cegueira deliberada, que muita gente comenta, para frisar o quê? Que sem conhecimento não há dolo, e, portanto, não há responsabilidade penal. Tem muitos outros temas que eu gostaria de abordar, mas creio que o que eu falei aqui é o suficiente para suscitar um debate, para levantar algumas questões, de modo que, para prosseguirmos, eu me coloco à disposição para responder já as primeiras questões que eventualmente tenham surgido. Poderia explicar melhor como fica a caracterização do crime de apropriação indébita tributária depois do novo entendimento do STF? Bom, um tema atualíssimo realmente. O delito de apropriação indébita tributária, assim chamado, ele não está no artigo 1º da Lei 8.137, ele está no artigo 2º da mesma lei, em seu inciso 2. E qual é a questão em torno dele? Qual a questão em torno deste tipo penal, desta infração penal? O entendimento que, embora na jurisprudência pudesse encontrar divergência, mas era o mais consagrado, era o de que qualquer infração penal tributária teria que vir permeada do elemento fraude ou falso, justamente para distingui-la da mera infração administrativa. Senão o direito penal vai se equiparar ao direito tributário, porém com a força coercitiva da sanção penal, e transformar-se em instrumento de coerção para recolhimento de tributo, pura e simplesmente. Mas o que aconteceu antes de chegarmos ao julgamento do STF? Nós vamos passar pelo julgamento do STJ. O STJ, no habeas corpus 399-109, relatoria do ministro Rogério Schietti, assentou um entendimento, uniformizou no âmbito da terceira sessão do STJ, o entendimento de que, ainda que o empresário mantivesse a escrituração contábil regular no âmbito de sua empresa, mas não realizasse o pagamento, isso caracterizaria o crime. E isso abalou em muito algumas noções já difundidas no âmbito da gestão empresarial e no âmbito da própria disciplina penal na matéria. Tentando deixar mais claro, era muito comum tratarmos a seguinte questão: um empresário passando por dificuldade, e a orientação que tinha era a seguinte: mantenha sua escrituração contábil correta, não pratique fraude, tampouco falso ideológico, mantenha ela correta. Não tendo você condição de recolher aquilo que declarou que deve recolher, você vai sofrer consequências tributárias, fiscais, inclusive chegando às raias de execução fiscal. Mas crime não há.
Por quê? Porque não há fraude, porque não há falso, porque não há o dolo de se apropriar. A terceira sessão do STJ, no julgamento que mencionei, passou a entender que a apropriação indébita não é um crime que pressupõe a prática de fraude, que pressupõe a prática de falso. E do ponto de vista prático, qual foi a consequência do entendimento do STJ? Que ainda que você tenha escrituração regular, sem qualquer tipo de fraude, que declare aquilo que você deve recolher, mas não tenha condições de fazê-lo por uma circunstância econômica qualquer, ainda assim você teria, em tese, a tipificação desta sua conduta. Este habeas corpus ensejou um recurso em habeas corpus, aí julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o objeto da pergunta que me foi dirigida, que é o 163.334. É um habeas corpus que, inclusive, foi hoje mencionado na entrevista dada pelo Ministério Público de Minas, em razão de uma operação desencadeada ontem, que ganhou até repercussão, dizendo que a operação teria por base o novo entendimento do STF. Pois bem, primeira coisa, não há ainda que se falar em um novo entendimento do STF, porque o acórdão deste julgamento sequer foi publicado. Nós não temos nem o acórdão deste julgamento do STF. Portanto, não há que se tratar, como diz, de novo entendimento. Não tendo a publicação do acórdão ocorrido ainda, significa que pode, inclusive, haver recurso, que seja embargos declaratórios, que, se acolhidos com efeitos infringentes, pode levar à modificação, ao reposicionamento de algum dos ministros do Supremo. Então, não há que se falar ainda em novo entendimento. Mas o que se extrai dessa noção posta pelo STF? Do voto que prevaleceu, o voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso. Ele confirmou o entendimento do STJ, no sentido de que o inciso 2 do artigo 2º da 8.137, apropriação indébita, não pressupõe fraude ou falso como elemento constitutivo de sua figura, cingindo a interpretação sistemática que até então era feita, mas fixou que o contribuinte, que de forma contumaz, e aí essa expressão contumaz é muito importante para nós, e com dolo de apropriação, deixa de recolher ICMS, porque o caso era de um ICMS, cobrado do adquirente de mercadoria ou serviço, incide neste tipo penal. Ou seja, o STF traz aqui a reiteração da conduta e o dolo de apropriação. Em outras palavras, o que o Supremo fez foi reescrever esse tipo penal. Em violação ali à reserva legal, ele legislou novamente ao inserir ali um elemento subjetivo do injusto, ou seja, um fim especial de agir, um elemento para além do dolo, que é o fim de apropriar-se. Embora tenha feito essa introdução, isso acabou por nos permitir debater de uma forma mais técnica a incidência ou não dessa norma em casos concretos. Por quê? Porque antes, se o empresário não tivesse sua escrituração ali efetualmente toda regular, por uma intercorrência qualquer, não conseguisse fazer esse recolhimento, era muito comum discutirmos na prática se aquilo caracterizaria ou não uma inexigibilidade de outra conduta, ou seja, não recolheu porque não era possível, em razão de uma intercorrência muito específica. Só que isto, no plano de direito penal, é tratado lá na culpabilidade, era uma discussão muito difícil, com ônus da prova do próprio acusado. Quando o Supremo fixa esse elemento especial de agir, esse fim de se apropriar, inferindo da norma como se ali ele estivesse, o que ele faz? Ele leva a discussão para a própria tipicidade penal. O ônus da prova disso passa a ser da acusação e mais. Se você não constatar que o fim era de se apropriar, você está fora do âmbito de incidência desta apropriação, ainda que não tenha havido recolhimento. Ou seja, o STF ele acabou reduzindo o alcance da norma penal que o STJ havia inicialmente fixado, ainda que introduzindo através de jurisprudência um elemento que na própria norma nós não encontramos, que é esse fim especial de agir, com o fim de se apropriar, ou seja, um dolo específico, para usar um termo que a doutrina costuma empregar nessas situações. Então,
finalizando a resposta, esse entendimento do STF, ainda não publicado, fixou a necessidade deste dolo especial, esse dolo específico de se apropriar, não caracterizado, este dolo específico, ainda que não havendo pagamento, não teríamos uma responsabilização criminal, permaneceríamos na esfera da responsabilização tributária apenas, e também o elemento contumaz, né? Porque com isso você verifica, embora isso não esteja no tipo penal, é o que o voto do ministro Barroso trouxe, a reiteração destes comportamentos, como se reiteração de comportamentos pudesse aqui elemento do tipo penal, mas, enfim, é o ponto que temos. Vamos aguardar a publicação do acórdão para compreender melhor isso. Outra aqui, como essa situação de pandemia pode influenciar na responsabilização penal caso ocorra inadimplência tributária. Essa questão certamente aflige muitas pessoas neste momento. Minhas discussões com o Dr. Tiago, inclusive, tocavam este tema, né? A aflição de muitas pessoas do setor ou não com isto. Vai um pouco na linha do que eu comecei a falar na resposta anterior. O que nós sempre tivemos, né? Um empresário numa situação de dificuldade muito específica, muito pontual, acabou não recolhendo determinados tributos. Nós buscávamos trabalhar ali, vez que a norma não exigia um dolo específico, no plano da inexigibilidade de conduta diversa, o que era muito difícil, muito difícil. Claro que uma situação de pandemia, uma situação única, uma situação vivida pela humanidade a cada 100 anos, né? A última foi no início do século passado, estamos atravessando essa no momento atual. Então, uma situação única que caracterizaria uma inexigibilidade de conduta diversa, mas sempre à luz da situação concreta. Por quê? Porque se nós estamos tratando de uma situação em que a sociedade empresária já vinha, independentemente da pandemia, tendo essas reduções, supressões ou apropriações, pouco provável que seja a situação da pandemia encarada como elemento a justificar a exclusão do caráter delitivo da conduta. Agora, se estamos diante de uma sociedade empresária que passou a ter problemas em razão, aí sim. Mas só que não vamos mais precisar, prevalecendo esse entendimento do STF após a publicação da acórdão, trabalhar isso no plano da culpabilidade. Podemos trabalhar no plano do elemento subjetivo do tipo. Ou seja, desse dolo especial de se apropriar. Em razão da pandemia, uma empresa que era regular e continua regular com sua escrituração, embora tenha ficado ou venha a ficar, vencidos os prazos que foram concedidos, né, venha a ficar irregular com os recolhimentos. Em razão da situação de pandemia, houve ali a intenção de se apropriar, o fim foi se apropriar. Um exemplo claro que exclui esse fim é justamente quando esse recolhimento não é feito para honrar folha de pagamento, que é uma situação premente, urgente, no contexto que estamos atravessando. Então, a situação de pandemia, ela vai nos permitir, atentos à situação específica daquela sociedade empresária, afastar, sim, se não a tipicidade, eventualmente a culpabilidade num comportamento em tese delitivo. Mais uma aqui, acho que o nosso tempo já está esgotando, mas dá para respondê-la. Escritórios de direito tributário ou contabilidade que possam ter orientado de forma indevida poderiam concorrer criminalmente? Depende de orientar de forma indevida, o que você está perguntando com isso, né? Porque orientar de forma indevida pode ser devido ao ponto de vista técnico, errou, né? Por uma inaptidão técnica, por não trabalhar corretamente os institutos, ou pode ser de forma indevida no sentido ilícito, talvez seja esta a pergunta. Todo trabalho, vamos distinguir aqui, o trabalho advocatício, ele não pode se confundir com a cumplicidade delitiva. Esse é um ponto
interessante. Então, se a orientação de forma indevida se referia a erro técnico, orientou errada, isso é um problema técnico daquele profissional. Agora, se esse indevida que está colocado no sentido de orientar a praticar algo ilícito e orientar na prática do ilícito, naturalmente nós não estamos lidando aqui com trabalho advocatício ou trabalho contábil. Estamos diante de uma situação de cumplicidade. Pode sim ensejar, em tese, a coautoria ou participação, sim. Há de se ter muita responsabilidade na atuação advocatícia e contábil, sem dúvida. Bem, como eu já havia advertido, nosso tempo está esgotado, né? Foi a última pergunta. É um tema muito amplo, né, para se falar em pouco tempo. Busquei pontuar os alicerces para o início deste debate, dar alguns exemplos que eventualmente suscitem a curiosidade, e tivemos a oportunidade, ao responder as perguntas, de trazer duas questões atuais, que é esse entendimento que está se formando no STF, e a situação de pandemia, que certamente é que aflige mais. E, deste modo, digo-lhes que, surgindo novas dúvidas que não puderam ser respondidas aqui, podem encaminhá-las, né, seja a assessoria jurídica da FIENG, seja diretamente a mim, que terei prazer em respondê-las dentro aí do meu alcance, das minhas possibilidades. Esclarecer também que essa live permanecerá, né, no perfil da FIENG oficial ou no site da FIENG, fieng.com.br/FIENGLive, para assistir novamente, consultar novamente, caso tenha ficado alguma dúvida, revendo, pode ser esclarecida, e se surgir dúvida a partir da revisão, me coloco à disposição também para atendê-los. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a FIENG a oportunidade.